Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 9 da terceira temporada, que está indo ao ar no dia 2 de março de 2022. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. Episódio de hoje, vamos relembrar como era no passado, né? Por que a gente não fazia segurança no passado, como é que a gente não fazia segurança no passado e tentar, né, resolver os problemas do futuro, do presente, por que a gente não consegue implantar em alguns clientes, por que tanta dificuldade. Como eu disse, né, de repente é uma vingança do universo, né, Rodrigo? A gente não fazia no passado, agora a gente não consegue implementar no futuro. Antes, Cássio, antes de tudo, acho que você tem um recadinho pra galera aí. Sim, então solta o verbo. Sim, vale lembrar que falando em não fazer segurança, né? Se você quer aprender como fazer segurança, vale destacar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx do Brasil, está abaixo na descrição do episódio, normalmente lá no canal do YouTube, tá? Então confere lá, eles vão te ensinar com certeza como fazer segurança, porque a gente não vai ensinar nada. Como o Rodrigo falou, né? Você é perito nisso, né, Rodrigo? Hoje a gente tá com os dois maiores peritos no assunto aqui no podcast, né? E o Marcos. Com certeza. Do mundo. Cara, ninguém vai saber o que é estar no meio do HTML, do PHP, dar lá um MySQL Connector igual string de conexão. Simples assim. Os bagulho que chega a dar medo, né, mano? O Marcos fazia um código para homologação e um código para produção, porque cada código tinha a sua chave de banco. Exatamente. Eu cansei de ver código C# com aqueles region, né? Manja os region pra organizar o código, tá? E tinha uns region produção, region development. Aí a string de conexão só mudava o IP do banco, tá ligado? Porque o usuário sem era meu mesmo, inclusive. Nossa, cara. Nossa. Meu Deus do céu. Olha o nível do bagulho. E tinha um esqueminha de runtime que você fazia um riff e ele verificava onde você tá rodando. Nossa, olha o nível do bagulho. Olha o nível. Lembro dessa época. Como se fosse ontem. E foi como ontem se fosse mesmo. um ano atrás, fala aí. Como se fosse alguns anos atrás aí. Mas tá então bom. vamos dar uma introduzida nesse episódio, então, pra gente falar exatamente sobre isso, né? Nossa visão do passado, acho que é importante resgatar algumas coisas, como é que a gente fazia, né? Enquanto desenvolvedores, analistas de sistemas e tal, até na época de estágio, enfim. Quais eram as dificuldades, ou mesmo assim, por que a gente não fazia segurança? E aí eu vou deixar pra vocês começarem, decidam aí, briguem, né? Se estapeiem pra ver quem começa e trazendo experiências pra nós. Eu tenho um monte aqui. A decisão aqui vai ser rápida. Eu começo. Boa. Já tá decidido. Mano, decidiu. Vai lá. Cara, quando você fala isso, já triga 1 milhão de coisas na minha cabeça, assim. Cara, ia ter assunto pra 30 horas de episódio. Mas resumidamente, assim, pensando, quase todas as empresas que eu passei, a parte de segurança era muito escassa quando havia. Então, geralmente não havia uma área de segurança. Trabalhei muito, e pior que assim, eu já trabalhei em diversos tipos de empresas, trabalhei em banco, já trabalhei em financiador, já trabalhei em diversos setores. E geralmente era muito escasso. Se existia, a gente não era conectado, o pessoal de desenvolvimento não era conectado com essa área. Então eram coisas tipo, paralelas ali. Era igual o Cássio costumava falar, negócio de falar, que a parte de segurança era os Avengers, né? Os caras só tomavam ação só aparecer quando dava merda. Depois que explodiu tudo. E foi engraçado, porque eu gostava da área, eu sempre tentava me envolver com ela, por mais que não tinha contato ali, mas eu sempre estudei por fora, sempre fui interessado nisso. E em algumas empresas eu era desencorajado até de falar com a área de segurança. Inclusive, acho que nenhuma empresa que nós trabalhamos junto, né, cara? Sim, então, senhor. Eu ia na área de segurança como desenvolvedor, buscar informações para tornar meu código seguro, e quando eu voltava, eu era escurrado. Tinha represália, né? Represália, né? Porque eu tava tentando trazer um processo que ia atrasar, entre aspas, o nosso processo de desenvolvimento, né? Então o pessoal ficava bravo e brigava, mas por que você tá envolvendo os caras aí, não sei o quê? Eu só quero que o meu código seja seguro. Não sei se meu código tá seguro, eu preciso entender melhor. Vale o parêntese aqui, que é uma empresa grandíssima do ramo de
turismo. Né? Só para não falar o nome da empresa, gerar polêmica, mas enfim. Não, tá ódio assim. E é real. Mas assim, e você, Marcos? Só pegando esse gancho... Então, pegando esse gancho, é a mesma coisa que o Rodrigo. Eu passei por várias empresas, passei por um multinacional onde eu não tinha contato com segurança, e se existia segurança, ficava fora do Brasil, então não tinha contato com eles. Passei por algumas startups onde lá segurança sou eu, então pode imaginar como era horrível na época. Tem que criar ali FTP, VPN, as porra toda, então se o cara estiver me ouvindo, corrija aí que deve estar tudo cagado. E por algumas empresas grandes nacionais, só que, cara, não tinha segurança. Segurança era zero. Até tentei implementar segurança numa época lá, mas ainda era vista como um custo, então não consegui fazer nenhum pentest, cara. Que era o mais triste, assim, que eu queria tentar. Tentava estudar para deixar pelo menos a minha aplicação um pouco mais segura, só que a segurança da empresa no geral era bem péssima. Tivemos vários casos aí de exploração ali de vulnerabilidades, do cara pinchar ali a webpage dos caras e trocar só de provedor para aumentar a segurança, banco de dados ali exposto à internet total, várias coisinhas assim que não eram corrigidas, né? Então eram bem complicadas. O que eu acho engraçado disso é que parece que segurança ela é algo como se fosse novo, né? Tipo, ela parece como se, dá a entender que é como se fosse uma área totalmente nova, que não existia, e agora tá se falando disso. Mas não, sempre existiu, sempre se falou. É que, sei lá, acho que o jeito brasileiro ali, o pessoal, tipo, não preciso, deixa aí tocar, ninguém tá tentando invadir, não tá tentando nada, tá tranquilo. E daí não se fala nisso, né? Manos, eu concordo com vocês falaram e tenho as mesmas experiências. Talvez eu acrescentaria algumas empresas que eu passei, como bancos, por exemplo, aí no Brasil, que era justamente um pouco do que o Rodrigo falou. Tinha uma área de segurança por ser banco, né? Então você sabe que tem, mas era muito desconectado com o time de desenvolvimento ou whatever. E quando a gente ouvia falar, ou porque deu problema, ou porque era alguma questão assim, putz, vão mexer o firewall, então vai ficar sem conexão alguma coisa. Ou estão implementando um antivírus, ou então antivírus, né? Você estava rodando algum código, alguma coisa ali, o antivírus ficava apitando, te bloqueando, na verdade. Então a gente sabia que tinha algum nível de segurança, por ser banco, alguns tipos de instituição. Agora, por exemplo, a agência de publicidade que a gente trampou junto, turismo e outras áreas, até financeiro, que eu trabalho em logística, como o Marcos falou, a segurança sou eu. E eu acho que teve momentos assim do mercado em geral. O Brasil sempre foi famoso por ser reativo em segurança. Né? Espera da merda e depois você começa a pensar. Exceto o banco, eu diria, porque tem normas, uma série de coisas, que a galera também só faz pra chegar na norma, né? Só faz pra estar compliance, não faz a melhor prática. Tá passando na norma ali, na auditoria? Tá, então tá tudo certo, eu não preciso melhorar. Então você também tem um certo nível ali. Mas acho que teve essa onda de reativo no Brasil, que tem mudado aos poucos com a crescente de incidentes que tem acontecido. Ainda mais se tornando público, né? Putz, empresa tal tá fora do ar, empresa tal não sei o quê. Então outras empresas começam a ver isso e tomar a iniciativa que a gente fala de ser mais proativo, não esperar dar merda, né? Pra você não correr atrás do rabo depois, que o prejuízo pode ser muito maior. Mas esse lance que você falou, cara, de estar desconectado, era muito forte, pelo menos quando tinha nos lugares que eu trabalhei. Raramente eu como desenvolvedor, né, falava com alguém de segurança, normalmente para pedir acesso, né? Preciso de um acesso no banco, eu preciso abrir o chamado para pedir um acesso a algum lugar. E aí você falava, mas fora isso, não tinha que a gente fala hoje de DevSecOps, não tinha essa Application Security. Até tinha, né? A gente sabe que a área já tem há 10 anos, até mais. Até tinha, mas não. Talvez em algumas empresas com uma maturidade muito maior, mas como você falou, Rodrigo, acho bem colocado. Era muito desconecto, de uma maneira geral. E acho que essa onda agora, né, no Brasil, até que fora também, vendo a galera daqui, falando com algumas empresas, também tá nessa onda de, precisamos cada vez mais estar mais protegidos. Então, algumas empresas já olhavam para firewall, segurança de perímetro, né? Firewall, monitoramento, endpoint, DLP, legal. Mas como é que eu olho para o meu código, para aquilo que eu produzo, para aquilo que eu entrego como produto? E aí eu queria fechar minha fala, e vocês comentem, né? Com uma frase que eu aprendi aqui com o pessoal onde eu estou trabalhando, que a frase é a seguinte: Business first, security always. Então, tipo, cara, essa frase é muito foda, porque o negócio é primeiro, sim, os negócios existem para gerar lucro, né, e resolver algum problema. Tá, perfeita definição. E na sequência é security always.
Ou seja, você sempre tem que ter segurança de alguma forma. E eu comparo com o Brasil. No Brasil era business first, security, once a year. When it's possible, né? Ai, caceta. Sabe que dá a sensação, isso daí é só achismo mesmo, não vi matéria, vi nada, mas dá a sensação que segurança começou a vir quando começou a se estabelecer, começou a crescer muito startup. Porque daí já é empresa que vem pensando em tecnologia, já vem pensando no certo, porque justamente o certo, fazer o certo gasta menos, então o pessoal já vinha e falava, ó, não vou ter retrabalho com isso, não vou ter problema com aquilo, não vou empurrar a minha segurança para o final, então vamos enxugar e vamos fazer da melhor forma possível. E daí já nasce a segurança lá no começo. E daí a cultura vai dissipando, né? Então, pessoas saem de startup, entram em empresas que já são consolidadas e tal, e daí acaba trazendo essa cultura. E é até interessante você falar lá atrás você falou de La Segurança Soy Yo, porque as empresas não pensavam nisso quando ia trazer uma pessoa, né? Tipo, você é programador, tipo, você nunca via uma linhazinha sequer, alguém perguntando, tá, mas como que é seu código, como você trata a segurança no seu código? Vinha todas as perguntas de engenharia, de arquitetura, de tudo, boas práticas. Design patterns. Eu fiz entrevista que os caras fizeram eu construir pelo menos 3 design patterns. E eu construí, né? Porque eu tava na onda, né, meu? Pô, legal, show. E nunca via uma questão sequer, né, sobre segurança. Então é estranho, porque a nossa cultura é essa. Quem começou lá atrás, desenvolvendo com serviços legados e tudo mais, você sempre vê como posso dizer, a primeira preocupação é o business, né? Business first is always também. Então era sempre, você trabalha para tinha uma empresa only business. Only business. Tinha uma empresa lá que eu trabalhei que a máxima deles lá era, se você não trabalha com venda, você trabalha para venda. Então, tipo... Não acredito que você trabalha nessa empresa que falava isso. Nossa senhora, Rodrigo. Novidade, viu? E o que vinha com isso? Era assim, o pessoal de vendas corria, criava o produto, eles demandavam, e se, a partir do momento que você está com um projeto, você está desenvolvendo alguma coisa, você planejou alguma coisa, e de repente vendas olhou para o lado e falou, eu quero isso agora, você tinha que parar tudo que você está fazendo e parar tudo. Você está no meio do projeto de 2 anos já, falta 1 mês para entregar, projeto 2 anos. Você ia parar esse projeto e ia ver o que vende. É para mudar o layout do site para vender melhor. Você vai parar porque os caras estão mandando. Então, é uma cultura que é contra isso, né? Contra pensar em tecnologia em geral, não só em segurança. Então, você tem vários problemas ali, inclusive segurança. E aí, Marcos, tá travado aí ou dá pra falar? Não, dá pra falar. Eu tava rachando o bico aqui do Rodrigo. Hoje é em português, viu, Marcos? Ele fica no... Pra quem tá ouvindo nas plataformas, não percebe, mas no vídeo, ele fica com a carinha parada, assim, parece que o vídeo dele travou. Assim, trouxa. Tô no rabo. Mas uma das coisas que o Rodrigo falou é real. Eu trabalhei numa empresa... Não, tudo que eu falei é real. Calma. Mas não que era vendas, mas era operação. Ou você trabalha na operação, ou você trabalha para operação. Então, às vezes a operação tava tendo uma dificuldade, sei lá, varrer o chão. Como que tecnologia podia ajudar o cara a varrer o chão? Sei lá, usando aspirador de pó? A gente tinha que pensar um jeito dos caras fazerem melhor. Foda-se se vai ter segurança, foda-se a aplicação, foda-se qualquer coisa. Tinha que fazer a operação, trabalhar para operação. E era horrível, porque assim, o budget que a gente tinha era péssimo, a gente desligava log para economizar espaço em disco, a gente não podia fazer pentest, a gente não tinha uma pessoa de segurança, o cara que dava acesso era o cara de infra, e na boa, o cara de infra não sabe que acesso eu preciso. Então era bem complicado e machucava assim por dentro. Eu vou discordar do Rodrigo quando ele falou o negócio das startups ali, porque eu tive a minha, e por causa própria, mano, segurança em primeiro lugar, nunca começa entregando, justamente porque a pressão é ainda maior. Porque quando você tem um negócio mais estabelecido, vamos dizer assim, ou mesmo uma empresa estruturada, legal. Startup não, você quer o dinheiro, você quer o retorno do dinheiro quanto antes no investimento. Então a galera, mano, tem que pôr no ar, é pior ainda.
Pelo menos a minha foi assim. E tem relatos de colegas que trabalhou com a gente, inclusive. Faliu. Então. Não foi por segurança, não foi por segurança. Percebemos que o CEO não era tão bom, né? Faliu porque acabou o dinheiro, então não tinha mais o que fazer, acabou o dinheiro e não estourou, então acabou. Mas tenho relatos de colegas que trabalhou com a gente, Rodrigo, que hoje estão numa das fintechs do momento aí, em alguns bancos legais e tal, e ele fala, cara, a aplicação que é hoje começou no MVP, né, lá atrás, sem segurança, sem boas práticas, sem porra nenhuma. E tudo cresceu em torno disso. Então, assim, o core da parada ainda é zoado. Por mais que você tenha mitigações e um monte de coisa, mas você vê que não começou pensando nisso. Porque, ainda mais startup, o início é assim, cara, eu preciso dar o tiro certo. Ou errar o quanto antes. Então, acho que essa galera não vai se preocupar com melhores práticas, eu acho que eles vão focar no negócio. Mas também é um achismo com alguma experiência, né? Não tenho dados disso, não. Sim, Mas eu diria que igual o startup lá que eu passei, que a segurança era eu. Então, nesse sistema que tinha experiência em infra. Eu diria que é pior ainda, porque o problema é assim, às vezes o cara fala assim, beleza, o negócio precisa acontecer ou dar errado o quanto antes. Pra gente fazer segurança, você precisa estar com as melhores práticas, ou o que a gente fala hoje, o DevSecOps vem pra isso, justamente pra automatizar, definir um monte de coisa. O cara, só aperta o botãozinho, seu código vai passar por todas as etapas de teste, seu produto, né, todas as etapas de teste, inclusive segurança, para ser entregue com mais qualidade. O problema é essa primeira construção de uma esteira, de uma pipeline que seja, com ferramentas para fazer scan, para buscar relatório, blá, 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 leva um tempo, né? Leva um tempo de configuração inicial, vamos dizer assim. E esse tempo muita gente não está dedicando, eu acho. Acho que a visão era no passado, né, como a gente falou, e tem se estendido até agora, né? Vamos dizer assim. Talvez eu tenha me expressado mal por falar em fintech, em empresas assim, começar já certo. Mas seria começar entre aspas, por exemplo, se a gente comparar uma empresa de turismo de 50 anos de vida com a fintech de 5 anos, sei lá, 10 anos de vida, então essa fintech ela já está muito mais evoluída com este assunto do que essa outra empresa com 50 anos. Então, pensa nisso mais rápido, né? Tipo, pode ser que ela não comece com isso, mas pensa nisso mais rápido. Então, começa a entender a evolução da tecnologia muito mais rápido para as empresas novas do que empresas já consolidadas. Mas geralmente é isso que acontece mesmo. Não, mas acho que não é bem... a cultura para evoluir mais rápido, assim, né? Tecnologicamente. Exatamente. Até porque eles entendem que a tecnologia ela tá ali para auxiliar o desenvolvimento da empresa. Ela não é um empecilho, ela não é um gasto a mais, é uma ferramenta, e puta de uma ferramenta para você avançar, você acelerar o desenvolvimento da empresa. Então, essas empresas elas já vêm com isso na cabeça, elas vêm com esse sangue novo, né? Acho que é a geração Y das empresas aí. Mas é isso, eu acredito que elas que essa cultura, esse desenvolvimento rápido, ele cai diretamente, né? Ele reflete diretamente em como é tratada a segurança. Diz aí, Cássio. Eu tenho uma pergunta pra gente enriquecer esse debate. Vocês acham que a segurança está diretamente no passado, né? Olhando para o passado ainda. Vocês acham que a segurança estava relacionada diretamente ao negócio? Por exemplo, eu trabalhei em 5 ou 6 agências de publicidade diretamente. Segurança -1. Trabalhei em bancos. Todos tinham. No seu determinado nível, todos tinham. Trabalhei em área financeira, não banco, mas outra área financeira, tinha um pouco de segurança. Turismo, pouco. Logística, 0. Então, no passado, vocês acham que estava relacionado diretamente ao negócio? Por que no passado? Porque hoje a gente já vê que não é mais um negócio, né? E-commerce sai fora do ar por causa de ataque hacker, sistemas daqui e dali, então não importa mais o negócio. Hoje em dia todo mundo é vítima, né? Todo mundo é alvo, na verdade. Isso é bem interessante mesmo, porque daí vem aquele negócio de... não é o alvo, mas assim, qual que é o risco disso? Então, se você comparar realmente banco com, sei lá, empresa de turismo, é claro que o banco ele vai ser muito mais visado, porque hacker, o cara quer invadir e tirar dinheiro de lá. Agora não, a coisa está mudando, porque o hacker ele viu que não precisa arrancar o dinheiro de lá. Ele tá vindo com aquele método de eu vou sequestrar seus dados, vou travar a sua empresa e você me paga para eu colocá-la, tipo, devolver seus dados e colocar no ar de volta. Ou o que tem se acontecido mais ainda os criminosos, né? Vamos chamar assim. Então, os criminosos aprenderam ele não precisa de dinheiro de fato. Ele pode transformar o ativo da empresa em ativo de negócio dele, criminoso.
Então, por exemplo, você tem lá o e-commerce que vende passagem aérea. Então, você pode conseguir burlar esses sistemas para que você venda essas passagens e você ganhe esse dinheiro. Ou ainda burlar esse sistema para conseguir dados de cartão de crédito dos clientes para fazer outras compras em outros lugares, e assim você cria a sua rede sem dinheiro. Você tem um negócio, numa operação funcionando em cima da operação de outros clientes e outras empresas, entendeu? Então, aí entra uma coisa que eu acho super importante para segurança, e eu vejo pouca coisa falando sobre isso, que é o seguinte: sempre quando a gente fala de criminoso, de hacker invadindo a empresa, a gente imagina alguém querendo quebrar a empresa, querendo causar algum prejuízo. Só que, imagine que a gente já tá falando dessa empresa aí de turismo, vou dar o mesmo exemplo. Eu quero criar Os caras vão processar a gente. Só tomar um processo, só pra deixar claro, estou isento, não trabalhei, estou tranquilo. Primeiro, trabalhamos em uma. Segundo, existe 50 empresas de turismo diferentes. A gente tá falando do mercado em geral, então segue o jogo. Não, nem é coisa ruim. E se processar, invada essa porra que eu sei como entrar ainda e derruba, aí eu quero ver. Só acessar o mesmo login. Que não quero deixar claro que estou me isentando disso, tá? Você não vem dar de monarca aqui não, Marcos. Você faz parte aqui do bagulho. Não, mas imagine o seguinte, imagine que tá eu e o Cássio aqui, acabamos saímos da empresa e de repente a gente viu que ali é um negócio promissor e que dava para entrar como um concorrente fortíssimo. Só que a gente não tem nenhum dado em relação a isso, então preciso levantar todo mundo sobre cliente, sobre preço, sobre um monte de coisa. O que o cara faz, o criminoso faz? Ele vai lá, invade, extrai toda aquela informação, porque, cara, é aquele negócio que todo mundo fala e virou clichê, né? Que fala que os dados é o novo petróleo. Tipo, ele vale muito, vale muito. Então, imagine você extraindo 50 anos de informação daquela empresa para iniciar uma empresa. Então, eu lembro até que a gente teve reunião com o pessoal de startup, acho que foi até com o pessoal do iFood e tudo mais lá, que eles falaram, cara, eu tive que começar minha empresa do zero, não tinha dados, eu comecei a levantar todos os dados. Se eu fosse começar uma empresa com essa quantidade de dados que vocês têm hoje, tipo, a gente ia estar disparado lá na frente. Então, imagine isso. Então, eu não quero causar prejuízo diretamente para a empresa. Eu quero subir a minha. Então, olha o prejuízo que você vai ter, porque eu estou extraindo toda a informação. Eu, no mínimo, vou sair na mesma velocidade que você tem, ou até melhor, porque se você não usa corretamente seus dados, eu posso usar. Então, cara, toda vez que fala de hacker, eu não fico imaginando só o cara querendo destruir ou acabar com um negócio. Eu fico imaginando um cara concorrente. Ou imagina que ele não quer destruir, ele vai dar uma freada em você lá, um concorrente. Você tá vendendo pra caramba, de repente, nossa, meu site começou a engargalar aqui, tá saindo do ar de vez em quando. Cara, pode ser o concorrente, só dando umas botinhas ali para poder sair na frente, né? É aquilo que eu falo em modelagem de ameaças, normalmente. Você tem sempre um alvo, qual é o seu alvo dentro de casa, um banco de dados, uma base de cartão, clientes, whatever. Você tem um meio, que é pelo qual o cara vai conseguir chegar nesse alvo, na sua API, no seu sistema, no seu formulário, whatever. E você tem um agente de ameaça, de fato o atacante. Este cara, como você falou agora, ele pode ser um simples criminoso, ou seja, ele quer usar a sua estrutura para fazer alguma coisa, a operação dele, ele quer roubar as informações, ou às vezes ele quer destruir, mas tempos de guerra que a gente tá vivendo agora, né, e a gente tá vendo notícias aí diárias, né, infelizmente, você tem o hacktivista, que vai derrubar o site de um governo X, ou coisas relacionadas àquele governo, àquele país, por protesto. Ou por auxílio ao outro país, enfim, aquela história toda. Então você tem o agente de ameaça, ele vai determinar o que é valioso dentro da sua empresa. Por isso que, voltando lá nos primórdios, quando eu falo de modelagem de ameaças, olha onde o bagulho chega. Você identifica o seu mesmo alvo, a sua mesma base de dados, se ela tiver 3 caras diferentes que querem atacá-la, você tem 3 objetivos diferentes. Um vai querer só roubar os dados, outro vai querer usar ela ativamente, e outro vai querer destruir, por exemplo. Então você tem o mesmo alvo com 3 agentes de ameaça diferentes, né? De uma maneira geral, a gente pode falar. Eu sei que você abriu a boquinha, Marcos, eu te cortei, né? Me perdoe. Não, na paz do senhor aí. Não, o que eu ia falar é que é o seguinte, a gente pega muito essa questão de hacker. Só que, cara, muitas vezes eu já vi isso acontecendo, do cara pegar ali um dash, botar 5, 6 dash no mesmo target só pra derrubar a aplicação do cara ali, né?
O cara não tá querendo fazer nada demais. Eu já vi. Mais caro. Eu já vi cliente, prospect, vamos chamar assim, no passado, contratando, fazendo POC, e ele queria ter. A POC dele ele queria testar no site do concorrente. Aí eu, mano. Tá vendo? Então. Falei, mano, como assim? Você quer testar uma ferramenta de segurança, vai testar no seu site, não no do concorrente. Ah, mas isso aqui, não sei o quê. E era um Dast. Falei, mano, esse cara tá. Ai, caralho. Viu? Bom, enfim, Marcos. É o que a gente vê, né? Mas é isso. Tá mudo. Você fez? Marcos tá falando no mudo. Fala, aumenta aí. Não, eu não fiz, não, eu dropei. Tem uma ética por trás, né, mano? Não rola, né? Não, tem ética, mas é o que eu tô falando, tipo, só complementando o que o Rodrigo tava falando, né? A questão do pessoal querendo usar os dados, tudo, ali pra acelerar a empresa. Porra, tem nego ali que não quer só dar uma freada, quer literalmente ficar derrubando o cara ali, o cara nunca vai saber onde veio o ataque. É uma solução Dash que tá ali batendo ali 100, 200 requests por segundo ali no cara ali, por uma ferramenta, o cara tá usando 5. Agora imagine voltado à segurança. É mais fácil um hacker querer invadir sua empresa ou um concorrente querer te derrubar ou deixar você para trás? Cara, você pensar nisso... É aquela história, quem é você no mercado, né? Né? Se você pensar, qual valor você tem pro mercado? E vale lembrar, né? Sempre que a gente fala hacker aqui, não é o criminoso, né? A gente tá olhando por esse lado, né? O hacker a gente sabe, aquela definição do pica das galáxias, inteligente, enfim. Senão daqui a pouco a galera vem flodar aqui, dar hate aqui. Não é hacker, é cracker. Enfim. É sempre bom avisar, né? Ainda mais pessoal novo, que tem muita gente nova chegando aqui no podcast e tal, então enfim. Eu sugiro que você maratone as 3 temporadas, aí você vai ver qual é a nossa opinião sobre o hacker em geral, né? O cybercriminoso, whatever. Ou vai simplesmente se foder-se e a gente fala de Inclusive, é meu sonho virar um racudo. Um dia um Racudão? Um Racudão. Aliás, eu chamei o MC Racudão. Pra quem não conhece, tem o MC Racudão lá no YouTube. Eu pinguei ele pra ele gravar aqui com a gente um dia, mas ainda não tive resposta. Vou ver se alguém conhece ele. Ninguém ele pra ele vir gravar com a gente. Tentar trazer o MC Racudão, que faz umas músicas bem legais. De repente podia pegar a música dele pra usar de tema aqui do podcast. Tá? Olha só. Tá mas top. enfim, queria puxar o tema aqui agora. Beleza. Então a gente falou um pouquinho do passado. Como não fazer, como acontecia na nossa realidade, né? Empresas que a gente passou. Meu LinkedIn, mesmo se você olhar, acho que já bati o recorde. Já passei de 20 empresas que eu trabalhei. Então tem experiência que não falta pra falar mal. Né? E hoje, aliás, chegando no hoje, né? Como é que a gente virou pra segurança? Eu falo por mim, né? Eu sempre gostei de segurança. Então eu sempre estava antenado em algumas coisas. É tanto que quando tinha, como eu falei, né, Rodrigo? Quando tinha o time lá na empresa que eu trabalhava, o pessoal discutia, eu sempre queria estar antenado. E discutindo, vendo notícia e tal. Foi onde uma das empresas que eu trabalhei, na Serasa, inclusive, para falar bem a gente pode falar o nome, né? Pra falar mal a gente evita, mas eu trabalhei na Serasa, por exemplo, foi onde eu conheci o Veracode, né? Que a gente gravou aqui no episódio, 2, 3 episódios atrás, inclusive o pessoal da Veracode. Foi onde eu conheci, comecei a fazer SAST, scan de código e tudo mais. E uma grande barreira que tinha lá era, eu era líder do projeto, então endereçar isso para os devs corrigir. O dev sempre falava, cara, isso não é problema, eu não sei corrigir, isso é um falso positivo. Era uma nuvem negra quando você chegava com relatório de vulnerabilidade. Hoje é mais tranquilo, o pessoal tá sendo falado mais sobre isso. Mas no passado, a barreira era essa, cara, eu não quero corrigir, eu não sei o que é isso, vai atrasar o projeto, não é prioridade. E aí tinha a carteirada do gerente de segurança na carteirada do cara do produto, enfim. Então, foi assim que eu botei o pé de fato de segurança, né? Como é que foi pra vocês? Foi mais ou menos assim também? Cara, conheço a história de como você colocou o pé no segurança. Mas enfim. Na prática foi essa mesmo que você falou. Cara, eu comecei a ver mais segurança depois que eu mudei de lado, né? Eu fui para a área de segurança tentando trazer. Antigamente eu estava lá atrás, na área de desenvolvimento, tentando empurrar a segurança. Agora eu mudei o lado, estou na área de segurança tentando trazer o pessoal de dev. Então, o que eu vejo ainda hoje com clientes, né, o dia a dia ali do pessoal, ainda é um pouco disso. Você vê ali a área de desenvolvimento desconexa, geralmente ela está desconexa de segurança, e o pessoal de segurança fazendo uma força-tarefa para conseguir ensinar a galera, para conseguir... Então, tá partindo ainda do pessoal de segurança para ensinar, educar. Então, você tem que arrumar uma agenda com um time de desenvolvimento. Nossa, essa agenda vai demorar muito para conseguir, porque não é prioridade para eles. Então,
talvez o que eu vejo funcionando, tem cliente que você vê funcionando muito bem, e geralmente é quando vem top-down, né? Então, os diretores já pensam nisso, eles querem que seja feito com segurança, então aí sim eles atrelam, sei lá, PLR dos caras, lá, eles atrelam 1 milhão de coisas para que seja desenvolvido pensando em segurança. Então aí sim você vê a movimentação do time de desenvolvimento com essa conexão, né, com o time de segurança. Então, se não é pelo amor, é pela dor, né? Tipo, se o cara não pensar, se ele já não veio preparado do mercado para falar de segurança e tudo mais, ele vai ter que sofrer alguma punição, alguma coisa para poder entender e tentar aplicar. Acho que ainda é a sensação que eu tô tendo, assim, ainda não é como cultura, não é como... Ela não tá vindo por amor, né? Ela não tá vindo o time de desenvolvimento e fala, cara, a gente vai fazer dessa forma que é a melhor forma possível, não sei o que, e é assim que a gente vai tratar. Geralmente é o lado penoso ali. Os caras de SEC, de DevOps, eu vejo bastante agora, né, essa cultura de DevOps, que acabou virando uma área dentro da empresa, né? É uma cultura, não era para ser carga, né? Mas ele acabou virando uma área. Então, geralmente, você vê o pessoal de DevOps puxando isso. Então, é bem interessante você ver que existe profissionais preocupados, existe já vários processos definidos para isso, existem várias formas de se tratar isso, até de forma barata. Só que o principal, que é o time de desenvolvimento está colhendo, está fazendo, ainda deixa a desejar. Comentários, Marcos? Não, eu queria falar mais com um pouco dessa convergência que eu tive com o Rodrigo também no ponto de entrar em segurança. Também foi bem parecido. Eu antes era do outro lado, né? Eu ficava empurrando segurança ali, tava desenvolvendo, falava, pô, podia ter um pouquinho mais de segurança, né, nesse código. Podia ser sei lá o quê. E depois, inclusive foi até o Cássio que virou essa chavinha, que foi quando eu comecei a ter aula com ele. Então, eu tava na faculdade, tava tendo aula no geral, e o Cássio começou a tocar no assunto. Não, segurança é importante, precisa ter segurança. Sem segurança, o software vai dar merda, os caras vão invadir. Começou a plantar a sementinha aqui. Eu comecei a levar isso pra empresa, né? Tá desenvolvendo. Comecei a falar, pô, a gente precisa montar um time de segurança aqui. Aí só tem desenvolvimento em infra. Não tem segurança. A gente precisa montar. Aí foi aí que eu comecei a botar um pezinho. Falar, pô, vamos botar segurança. Comecei a brigar com o gerente, comecei a brigar com o coordenador lá. Comecei a dar uma tretada com a galera, porque realmente precisava de segurança. A gente sofria ataque constantemente, a aplicação era tudo cagada, vira e mexe a gente tinha lentidão porque não tinha um escalonamento legal, banco de dados ali, todo mundo tinha acesso, literalmente falando. Então todo mundo tinha porra do usuário e senha anotado no post-it no monitor, então é o pior lugar que tem possível. Não usávamos cofre de senha. Então a gente comecei a lutar com isso, né? Aí eu vi que a empresa não ia dar certo. Aí eu mudei pra uma empresa realmente de segurança, que foi até comprada pela Serasa ali, a BR Scan, onde ali sim eu comecei a ver segurança, né? Era Code Reviewer, a gente passava no SASH ali, fazia análise de vulnerabilidade, a gente estava tirando ISO para o LGPD, então a gente começou a ver ali essas questões de dados ali, de usuários ali passando e correção. Aí sim eu falo, não, agora sim, agora eu estou num ambiente de segurança, onde eu quero só incrementar meu conhecimento. Mas olhando para o passado ali, onde você tentava, forçava, e a resposta recebia, não tem dinheiro, mas o cara gastava 100 mil para comprar um servidor novo para, sei lá, whatever, guardar imagens do pessoal ali que mexia nos clientes, não fazia o menor sentido. Gastava grana em qualquer coisa, menos que segurança. Eu gostei desse aprofundamento do episódio aqui, porque, mano, é as dificuldades que a gente vê, tanto no passado, em empresas que a gente passou, em colegas que a gente trabalhou, hoje atendendo clientes, né? A gente vê isso no mercado, então acaba refletindo essa realidade, né? Eu queria puxar um outro tema pra gente ir pro final, que é o seguinte. Vocês viram, a gente falou, o passado era dificuldade por causa disso. A gente colocou o nosso pé em segurança por gostar, porque o Marcos ouviu falar do professor, porque o Rodrigo gostava, o Cássio gostava, legal. Aí a gente foi e, migrou pra segurança.
Mas para de fato acontecer segurança em software, e eu tenho visto isso aqui fora, tanto onde eu tô trabalhando, em outras empresas, com outro pessoal que a gente vai conversando aqui bastante, a mudança, ela acontece de duas formas. Você vai ter segurança de duas formas. Uma é a que eu sempre falei, que é essa que o Rodrigo tocou agora, top-down. Ou é norma da empresa, amigão, não sobe nada se tiver um scan, por exemplo. Que seja um scan no sonar lá com a nota A. Não sobe nada se não fizer um teste, se não tiver um teste unitário, não sobe o código, sabe? Então assim, começa a ser norma da parada, top-down. Só um parênteses aí, que dessa forma, sempre que você vê dessa forma, funciona. Tipo, tá lá, tá rodando na empresa. É isso. Tá rodando, mas não quer dizer que tá 100%. Mas tá então, ali pelo menos. O problema é que isso fere aquela galera do a gente não tem autonomia, vai atrasar, mas isso... É 50 AIs pra tirar a qualidade, pra tirar a segurança, pra tirar o teste, pra subir a porra da... Enfim, então, top-down funciona. Ou, que eu tenho visto muito bem funcionar aqui o time de segurança aqui, por exemplo, é um time, até brincando, o cara não faz nada. Porque o trampo do cara é guiar, direcionar o desenvolvedor, as equipes de desenvolvimento, direcionar e revisar o que eles fazem. Então, dentro do SDL lá da Microsoft, por exemplo, microsoft.com/SDL, vocês vão ver que tem 12 atividades lá, 12 etapas. Treinamento, SAST, DAST, criptografia, blá, 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 um monte de coisa. Todas elas são etapas a serem executadas, exceto o treinamento, que aí vem um pouco mais da galera de segurança para conscientizar e tal, mas todas as outras mais técnicas, quem faz de fato é o time de dev. É o time que tá entregando, o time que tá criando aquela parada. Que vai rodar SAST, que vai fazer scan, que vai ver se é o time de desenvolvimento. Para que isso tudo seja evidência lá na frente, olha, foi testado isso, foi testado aquilo. O time de segurança vai definir políticas, normas, quando você roda o SAST, tem que buscar por o ASP Top 10, por exemplo. Isso aqui, não pode ter nenhum ASP Top 10. Quando você for rodar o SCA, não pode ter nenhuma biblioteca crítica com vulnerabilidade. Quando você for rodar o DAST, não pode ter nada crítico. Então, você vai definir as políticas e cada time vai lá fazer tudo isso. Então, aqui fora eu vejo isso muito bem funcionar. O que falha um pouco às vezes, a dificuldade dos processos no time. E aí o cara de segurança tá lá sempre ajudando, que seria o Security Champions, mais ou menos. Aqui é o Cyber Security Engineer para cada produto, né, vamos chamar assim. Então esse cara tá olhando pros times e guiando os times acerca das práticas de segurança que tem que ser executadas. E vai ajudando o time, obviamente, guiando a galera, validando aquilo. Mas o fazer, de fato, é o time de desenvolvimento. E aí a pergunta é essa, né? Vocês acham que essa visão de, o dev... o desenvolvedor, ou quem quer que seja envolvido na criação do software, porque o software é o produto no final das contas, quando essa galera de fato se der conta de que, eu tô criando essa parada, então eu tenho que me preocupar com a qualidade. E quando a gente fala qualidade deixa eu botar um teste unitário, deixa eu botar um teste de carga, deixa eu botar o teste da caceta que for, deixa eu otimizar o meu código para ter menos if, deixa eu usar mais orientação a objeto, refatorar. Essas mesmas preocupações que já tem, deixa eu preocupar se meu código não tem um SQL injection, se não tem uma vulnerabilidade, se não tem isso. Especialmente quando você sabe, e aí alinhado com o que a gente falou um pouco agora atrás, com o teu negócio. Por que alinhado com o negócio? Ontem eu tava numa apresentação que o pessoal aqui da empresa apresentou um novo hardware. E, mano, é um hardwarezinho pequeno assim, que é basicamente o controle de fluxo de água num cano. Vamos imaginar um controle de fluxo de água num cano. E é um IoT controlado remotamente, Wi-Fi, 4G, tal, tem um software lá dentro, aquela coisa toda. Cara, se essa porra é invadida, você controla o fluxo de água numa cidade, você não sabe onde é que ele está instalado. Numa cidade, numa empresa, numa planta, numa usina. Então você controla o fluxo de água, você para, você aumenta, você estoura, você pode causar danos naquilo. Então, as consequências podem ser catastróficas, né? Então, todo time envolvido no design, no desenvolvimento daquele produto, hardware e software, todos, cara, literalmente sabe que tem que ter segurança. O nível de segurança tem que ter naquilo. E aí a galera vem no cara de segurança, fiz isso, tá certo? Rodei esse teste, é assim? Não passei nesse guia, como é que eu faço? Como é que eu corrijo isso? Então, o bagulho vira, inverte o jogo. Não é mais segurança correndo atrás do rabo, mas é o cara daquele produto, e aí pegando aquela frase que eu falei do começo, né? Business first, security always. Então o cara tá preocupado com o business dele, ao mesmo tempo, segurança a todo momento. Então, ele vem no time de segurança garantir que o produto que ele está criando, entregando para o mercado, está seguro. Eu acho que é um pouco do que falta no Brasil. O desenvolvedor parar de olhar só para o C# dele, para o Go, parar de achar que o JavaScript a galera, o JavaScript é o deus do mundo. Parar de olhar só para o teu código e tecnologia, mas começar a olhar assim, cara, com isso, você está criando um produto, entregando algo para o mercado,
seja um e-commerce, seja um script de automação, não interessa. Mas este seu deliverable, né, vamos dizer assim, seu entregável, tem que ter qualidade, vamos dizer assim. Então, olha só, sei lá, eu tô muito filósofo, cara. Cara, você falou tudo já, falou um pouco, mas falou bonito. Acho que o caminho esse, cara. Eu acho que o caminho é realmente vir de baixo pra cima ali, vir na cultura mesmo, na essência ali da empresa, ter essa conscientização de segurança. É o melhor caminho. Isso aí é o melhor caminho, mas na visão que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, é o mais difícil. É o mais difícil de fazer. Porque você tem que mudar a cultura. A gente vem da cultura de entregar as coisas por última hora, de fazer meio que nas coxas. A gente tem essa cultura. Toda empresa, todas. Não existe uma empresa que eu passei que você via a coisinha certinha, bonitinha ali. Então, é difícil, é a coisa mais difícil. Então, pode ser que a gente tem que aprender pela dor, a gente tem que vir top-down, a gente tem que aprender. Então, às vezes a ignorância também, a gente só é ignorante quanto à segurança. Não se fala, não é... Será que não é negligente? Eu acho que tem essa questão da ignorância, mas, cara, a gente fala tanto hoje de segurança, a gente que eu digo o mercado como um todo, os próprios incidentes, que eu acho que começa a ser negligência da galera. Tipo, aí vem um pouco disso que você falou, eu vou entregar, mano, depois eu vejo isso, sabe? Não sei, eu acho que tem a ignorância, mas eu diria que é 20%. 80% a galera tá negligenciando, entendeu? Então, se bem que eu conversei com uma galera aqui fora, brasileiros, inclusive, que estão trabalhando aqui, e muitos falaram assim, e aí, você tem que área? Eu falo, eu faço application security. Inclusive, minha mina tá me zoando porque eu falo security. Application security. Fica parecendo que é segurançazinha, né? Portuguesado, né? Application security. E o cara falou, mas o que é Application Security? O cara é dev, assim, tech lead. E eu, caralho, como é que o cara não sabe? Pra mim é absurdo. Mas eu tentei me colocar no lugar dele e falar assim, pô, ele tem o foco dele de tecnologia, de código, de produto, não sei. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, mano, como é que esse cara não sabe o que é AppSec? Ou SAST, ou, né, como é que ele não sabe? Mas, enfim. E aí veio esse insight de, caramba, será que falta da galera começar a ter essa responsabilidade do que eles estão entregando? É só o time de segurança bater? Porque o DevSecOps vem falar isso, é cultura, mano. Então é todo mundo transformar essa parada, como é o DevOps hoje em dia, né? Então, eu lembrei até de uma vez ocorreu um negócio numa equipe que eu achei interessante, que daí eu vi que era falta de conhecimento mesmo. E chegou uma demanda, a gente já estava aberto com outros times, né? Então a gente era estratégico ali, interagia com vários times. Então a gente conseguiu criar um canal de entrada de demandas por outros times, né? Para não ficar bloqueando tarefa e tudo mais. E daí chegou uma hora que apareceu uma demanda que era para expor uma API nossa. E daí veio o desenvolvedor falando, não, preciso só expor aqui, não sei o quê. E daí eu não conseguia entender o que era a demanda. Tipo, expor a API, tipo, é uma API interna, ela não precisa ser exposta, né? Expor a API. Aí eu fiquei tentando, cara, não consegui entender. Vamos lá puxar a área. Aí sentamos, conversamos, chamei a coordenadora da área lá. Ela, não, eu preciso que exponha a API porque pro nosso time conseguir desenvolver e tal. Não, o serviço de vocês está na mesma rede, tal, vocês conseguem conversar com a API. Não, porque veio de fora, não sei o que, blá, blá, eu preciso que exponha. Eu falei, mas se você criar um middleware, você criar um negócio, você não consegue? Consigo e tal, mas é mais fácil expor a API. Aí, mano, não caía na minha cabeça que, tipo assim, ela só queria porque era mais fácil, né? Tipo, não, só expõe aí e beleza, todo mundo consegue acessar. É claro que todo mundo consegue acessar, não só você. Literalmente inclusive, todo mundo. Inclusive os criminosos, né? Só que daí depois eu vi que, conversando com ela realmente não tinha entendido por que ela não estava exposta. E o meu time também, eles iam começar a fazer eles iam começar a fazer a task para expor, sem ter questionado, sem ter nada. Tipo assim, ela só tava fechada aqui interna, mas agora é só expor. Não tem problema. Deixa ela ali, rapidinho. Aí nesse caso, por exemplo, não era negligência, né? O pessoal simplesmente não sabia, era uma ignorância quanto ao assunto do porquê. Sim. Então, geralmente a gente vê muito isso dentro da empresa, de a galera fazer as coisas sem saber exatamente por quê. Tipo, por que essa classe é privada? Por que essa classe aqui é protegida? Por que... Então, não se pensa no que tá fazendo. Vamos fazer aí, pronto, tem que entregar.
Public Static Class e foda-se. Manda. Nossa Se senhora, você colocar public em todas lá, Vai todo funcionar. mundo vai acessar lá e fica mais fácil. Já era. Ó, queria comentar um último item antes do Marcos fazer o comentário dele e a gente caminhar pro final, que é o seguinte, é uma coisa que tem chamado a atenção aqui fora, a galera pra procurar trampo, alguns devs eu tenho visto pra procurar trampo, a galera tem procurado empresas que não tenham sofrido incidentes. Ou que tenham um processo de segurança no código. Porque o cara, enquanto ali indivíduo, ele não quer ter no currículo dele, eu trabalhei, exemplos, eu trabalhei na Renner que teve vazamento. Eu trabalhei na Serasa que deu problema. Ou eu trabalhei na empresa X que teve ataque hacker. Tipo, a galera, os caras aqui têm se preocupado mais com essa visão, vamos dizer assim. Então, isso talvez seja uma virada de mercado também para ajudar nas empresas a se preocuparem mais com isso, porque elas vão começar a perder talento agora. Não achar talento, né? Então, olha só que interessante isso, né? O tema para, de repente, um outro episódio. Achei um tema muito se os brasileiros seguirem essa tendência aí, ferrou, porque o mercado já tá devendo... Já tá defasado, né? Aí começou das empresas de fora começar a puxar os brasileiros. Daí, então. cara, agora se o brasileiro começar a pensar nisso também, ferrou, já não tem empresa nenhuma aqui no Brasil. E as empresas brasileiras se tornarem cada vez mais alvos, né, de ataques aí. Coisa que não acontecia com tanta frequência, agora tá se tornando meio cotidiano nosso, né? Começou com o Renner, B2W, tá passando aí, né? Várias empresas. Sim. Tá virando cotidiano. Quer falar? Fala. Fala mais. Não, acho que... Temos que acabar, mas vamos falar mais. Não, eu queria dar um recadinho aí, rapidinho, pessoal. Manda. Eu queria falar... Não, eu queria falar, pessoal, o seguinte. Pra quem tá nos ouvindo aí na plataforma de áudio, compartilhar com um amigo, que vai ajudar a gente bastante. Quem estiver vendo a gente no YouTube, pra compartilhar ali, deixar o like, mandar pra alguém. Vai ajudar bastante. Pra entrar no canal do Discord aí do Cássio. E no canal do Telegram também. E é mais isso hoje. pra quem não tá entendendo nada, o Marco ele ficou todo assim porque passou uma mulher pelada por trás dele aqui. Basicamente isso. Lá no YouTube, acho que o Fábio Porchat esses dias, ele tava numa live e passa a mina dele de toalha atrás, algum bagulho assim, tá ligado? Mas enfim, aqui acontece a mesma coisa, mas o bom é que a gente tem uma tecnologia 3D aqui que em tempo real já bota uma roupa na pessoa, você não vê o nude. Ai, cara, fiquei desconcertado agora, bicho, tomar no rabo. Não pode vazar. Mas, que mais? Tem mais recadinho aí, Marcos? Tem piada? Hoje não, né? Hoje Tem, não tem, né? Tem a piadinha, né? Tem a piadinha, cara. Quarta-feira de cinzas, puta que... Não, mas essa aí é bem tranquila. Eu faria uma piada até envolvendo religião ainda, só porque... Nossa senhora. Essa é bem tranquila. Qual é a tecla favorita do astronauta? Tecla? É o F1, help, sei lá. Não, o espaço. Nossa! Essa foi top, hein? Tá melhorando. Mano, essa... Ó, o Rodrigo não desmanchou o sorriso ainda, essa foi top, mano. Essa foi boa. O Rodrigo até gostou lá. Essa foi top, eu gostei. O que o patinho falou pra pata? Quack? Vem quá. Vem quá. Meu Deus, cara, a gente tá piorando isso, velho. Ai, caralho, viu, mano? Bom, senhores ouvintes, desculpa por fazer vocês perderem 2 minutos aí, mas prometemos que nos próximos episódios vocês vão ficar mais informados. A gente vai trazer mais qualidade de conteúdo pra vocês. Tá? Não, mas foi boa. Duas bem originais. A do espaço foi sensacional, cara. Sensacional. Obrigado. Tô melhorando. Então tá bom, jovens. Foi isso, episódio 9, né, da terceira temporada. A gente falou sobre um pouquinho do passado e a conspiração do universo pra gente não conseguir fazer segurança agora no presente e no futuro. Talvez porque a gente fazia cagada no passado, né? Mas acho que deu pra falar um pouquinho da experiência, né? E trazer um pouquinho de visão de como são as coisas. Como é que a gente pode facilitar isso? Acho que o importante a mensagem é essa, né? Beleza, entender um monte de dificuldade, mas como é que a gente facilita, né? Essas questões de colocar segurança e começar a se preocupar com segurança. E acho que dá pra fechar com essa frase de business first, security always. Acho que isso é bem legal, né? Essa frase é sensacional. Esse episódio acho que serviu pra galera que
que é diretor ali das empresas. Boa, o cara ele vai pensar, às vezes ele nem tá tendo essa visão técnica dentro das empresas, mas daí ele começa a pensar, caramba, depende de mim, e daí é o cara que talvez não pensaria realmente em segurança, mas hoje ele vê que, cara, hoje, na situação que a gente tá, depende do diretor ali. E eu conheço pelo menos um CISO que ouve o podcast, e ele tá num grupo de WhatsApp de outros CISOs, então, por favor, compartilha aí com a galera, acho que é uma mensagem importante, a gente sempre tenta ser descontraído e atingir a galera de modo geral, mas a mensagem, no fundo, ela é importante, que é o que a gente vivencia, cara. Os nossos negócios precisam de segurança, esse é o ponto. Não é que a gente quer uma área de segurança barrando tudo, não, é aquela história, é exatamente isso, business first, security always. Você não foge disso, você acaba não fugindo disso, né? Tem que ter uma parada que não é opcional, né? Enfim, passamos do tempo, estouramos o tempo, um beijo, amo vocês, episódio 9. Marcos tá tentando falar no mudo, tira do mudo, aí você consegue falar, Marcos. Beijos de luz. Valeu, galera. Hoje não teve nem vinheta, né? DevSecOps. Rodei uma vinhetinha no final aqui. Fechou? Fechou. Até a semana que vem, então. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.